E isso significa que as reações químicas no interior do corpo humano são conservadas em razoável estabilidade. Então, se a água tivesse um calor específico baixo, nós ferveríamos com uma menor atividade. Se elevarmos 10 graus centígrados a temperatura de uma solução e acelerássemos ao dobro a sua reação, sem essa propriedade peculiar da água, a vida seria bem pouco possível. Então, o oceano é um termostato do mundo. É necessário uma grande perda de calor para a água passar do líquido ao gelo. Para a água tornar-se vapor, exige uma considerável absorção de energia. Daí que o mar é uma almofada contra o calor do sol, do sopro gélido do inverno. Não fossem as temperaturas da superfície da Terra, moduladas pelo oceano e conservadas dentro de certos limites, os seres vivos seriam cozidos ou congelados até a morte. A água é o solvente universal, porque ela dissolve ácidos, bases e sais. Quimicamente, ela é relativamente inerte, provendo um medo e até um meio para reações sem participar delas. Então, na corrente sanguínea, por exemplo, ela sustenta a água em solução um mínimo de 64 substâncias. Talvez se nós conhecêssemos a quantidade real dessas substâncias, o número seria surpreendente. Então, qualquer outro solvente formaria uma verdadeira lama sem as propriedades peculiares da água. A vida, tal como a conhecemos, seria até impossível, inconcebível. Albert Handley Short, ele vai dizer que, e acerca da água, ele vai fazer uma observação dizendo que a água se constitui mais da metade do peso corporal da maioria dos animais e das plantas. Não se decompõe prontamente, dissolve muitas substâncias e faz as substâncias secas aderirem e tornarem-se flexíveis. Com sais em solução, ela conduz até a eletricidade, isto é, uma propriedade muito importante no corpo animal. Por quê? Porque através dessa eletricidade, dessa propriedade que a água possui na sua essência, ela concede fluidos que alcançam maior densidade quando são esfriados, não ao ponto de congelamento, mas ao ponto de chegar a 4 graus centígrados, com duas importantes consequências. Então, ou seja, uma é que os lagos e as piscinas congelam na superfície e não no fundo, ou não lá da parte fundo, da raiz, do fundo para cima. Só congelam na superfície. Assim, a vida dos peixes tem uma oportunidade, por exemplo, de resistir a um inverno muito rigoroso. Uma outra consequência é que, pela sua expansão, ao congelar-se, a água arrebenta as rochas e também os nossos encanamentos, não é? Domésticos. Ela arrasa para formar o solo e cria, com isso, despenhadeiros, vales, arrasa até algumas vegetações. Mas a água possui o mais alto calor de evaporação entre todas as outras substâncias. Isto, com outras propriedades especiais que ela possui, ela reduz a elevação de temperatura quando uma superfície de água é aquecida pelos raios do sol. A própria Terra, ela evidencia de propósito que é impossível a existência de uma atmosfera se ela se tornar muito maior a atmosfera do que o hidrogênio puro. Então a sua distância de Sol, a distância, por exemplo, de Júpiter e Saturno do Sol é correta. Até uma pequena mudança a tornaria
excessivamente quente ou fria. Então a nossa Lua provavelmente ela é responsável pelos continentes e as depressões oceânicas, e ela é singular em nosso sistema solar, e ela vai aparecer muitas vezes até originado de uma maneira totalmente diferente das outras luas, relativamente bem menores à inclinação do eixo da Terra, que assegura a existência das estações e assim por diante. Então, Dannut declara que o cálculo da probabilidade para a formação de uma molécula de proteína típica composta por 3.000 átomos, ela dá ordem de um para o outro. E a sua ordem se torna, às vezes, muitas vezes, praticamente nula. Mesmo que os elementos fossem agitados a uma velocidade de vibração da luz, levariam mais de 10 bilhões e 234 milhões de anos para conseguir a molécula de uma proteína necessária para a vida. E a vida na Terra, dessa forma, estaria limitada a cerca de 2 bilhões de anos. Então há que se acrescentar que, ao propósito do universo, a implicação da segunda lei da termodinâmica, também chamada a lei da entropia, que Bernard-Henri vai explicar como a lei que afirma que pode ser ilustrado por meio de um saco plástico contendo margarina branca, uma pequena cápsula cheia de corante amarelo. Quando se rompe a cápsula, à medida que se bate o saco, o corante se espalha completamente por toda a massa de margarina branca. Então, ele está explicando ali que se o saco plástico for esmagado indefinidamente, a distribuição do corante prosseguirá até que ele esteja perfeitamente espalhado através da massa toda. Então não importa quanto tempo continuaremos batendo o saco e jamais poderemos reverter o processo e colocar o corante de volta dentro da cápsula. Então há algumas partes do universo que são muito mais quentes do que outras. Então essa distribuição do calor é sempre para baixo das regiões mais quentes para as mais frias. Então, à medida que o calor flui das regiões quentes para as mais frias, torna-se cada vez mais equivalente e até de uma forma equitativa a distribuição através do universo dessa sedimentação do calor. Então, se o universo fosse infinitamente velho, a energia já estaria presentemente distribuída de modo uniforme. Então, o fato que ainda existem corpos quentes no universo significa que no passado a fornalha foi abastecida de uma tal forma que num período de tempo mensurável, essa seria e é o momento da criação ou de alguma atividade criadora. À luz de todas essas coisas, nós podemos concluir com a declaração de Bernard-Henri que o capítulo 1 do Gênesis ele se encontra agora com uma reputação muito mais alta do que poderia jamais alcançar na história da ciência até este ponto. Agora nós podemos dizer que pelos quais podemos até indicar um momento do tempo, ou um acontecimento, ou um grupo de acontecimentos no tempo, que existe uma data, existe um ponto de partida, existe um gênese, existe um início, uma origem. E de acordo com os melhores dados disponíveis, existe uma ordem também criativa. Então, uma série de cálculos vai convergir para a mesma ordem e o mesmo tempo. Então, não podemos, com as informações disponíveis atualmente, forçar da parte dos cientistas um veredito a favor da criação. Por quê? Porque é algo que se considera uma impossibilidade ao olhar da ciência. Porque é além da ciência.
Talvez chegue o dia quando teremos evidência suficiente da física, da astronomia, da astrofísica para obter dos próprios cientistas um veredito final. Mas neste entre tempo, e nesse entre o ser e o tempo, entre espaço e história, nós podemos sustentar que o capítulo 1 do Gênesis, ele não está fora de uma harmonia com as tendências das informações científicas, e ele é a fundamentação da existência divina e da existência da criação e da existência de Deus como ser criador. Era isso que nós tínhamos para a aula de apologética de hoje.